Vivemos em uma época em que tudo se expõe, se compartilha, se responde. O silêncio nesse cenário parece um retrocesso, parece fraqueza, parece covardia. Mas os antigos sábios enxergavam o silêncio como virtude. Para eles, não reagir de imediato era sabedoria, não omissão. E principalmente não ceder à vontade de revidar era sinal de força interior, não de passividade. O mundo moderno ainda não entendeu que o verdadeiro poder nunca se encontra na explosão, mas no domínio. Não está na reação rápida, mas na escolha consciente de como responder, ou mesmo de não responder. Quando alguém nos fere, o primeiro impulso é a reação. O corpo se tensiona, a mente grita por explicações, o ego exige justiça. Queremos ser ouvidos, compreendidos, respeitados. E quando não somos, o desejo de vingança aparece. Às vezes em forma de confrontos verbais, acusações, ataques. Outras vezes em formas mais sutis, exibindo conquistas, tentando provar que seguimos em frente, ensaiando uma indiferença forçada. Mas toda reação motivada pela dor mantém o elo com aquilo ou com quem nos causou sofrimento. Enquanto tentamos reagir, seguimos presos. Presos ao outro, presos ao passado, presos à necessidade de validação. A filosofia estoica, que nos oferece um guia para uma vida mais equilibrada e lúcida, trata a dor como uma ocasião para crescimento. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que a melhor vingança é ser diferente do que causou o mal. E essa frase, embora simples, carrega uma revolução silenciosa. Ser diferente é se recusar a agir como quem nos feriu, é não revidar, não se igualar, é transformar o que recebemos de destrutivo em algo construtivo. Isso exige maturidade, porque é fácil se deixar levar pela raiva, pela indignação. O difícil é escolher a calma, é permitir que a dor nos eduque, não nos endureça. Quando escolhemos não nos vingar, não o fazemos por fraqueza, mas por sabedoria. Porque compreendemos que, ao revidar, alimentamos o ciclo. E o ciclo da dor, uma vez iniciado, só termina quando alguém decide quebrá-lo. Ao escolher o silêncio, você não está ignorando o que aconteceu. Está dizendo, isso não vai me definir. Está comunicando de maneira firme e sem palavras que você não será guiado por impulsos destrutivos. Que você tem algo mais importante a proteger, sua paz. Esse tipo de vingança, a que nasce do silêncio, da ausência, da reconstrução pessoal, é a mais profunda, porque não depende da presença do outro. Não exige reconhecimento. Ela acontece mesmo que ninguém veja. É invisível para quem espera respostas imediatas, mas poderosa o suficiente para mudar completamente a direção da sua vida. Enquanto o outro espera sua queda, você cresce. Enquanto esperam sua resposta, você se transforma. E nesse processo, você deixa de ser quem foi ferido e passa a ser alguém que não pode mais ser tocado da mesma forma. A vingança silenciosa não está em causar dor, mas em viver tão bem, com tanta lucidez, que o outro inevitavelmente percebe, cedo ou tarde, o quanto você era valioso. E esse reconhecimento, quando finalmente chega, encontra uma porta fechada, porque você já não está mais ali. Já foi longe demais para voltar. Essa jornada de superação exige solitude. Não a solidão amarga de quem foi deixado, mas a solitude ativa de quem escolhe se afastar para se encontrar. Ela começa com o afastamento físico, mas evolui para uma transformação interna. No começo, há resistência. Você quer falar, quer explicar, quer mostrar o seu valor. Mas aos poucos, você percebe que o verdadeiro valor não se prova para os outros. Se prova no modo como você reage ao abandono, no modo como você se trata após ser rejeitado, no modo como você decide seguir. O silêncio, então, se torna sua armadura. Não uma barreira contra o mundo, mas uma proteção contra aquilo que não te serve mais. Você para de buscar justificativas, porque entende que muitas pessoas só sabem dar o que têm. E muitas vezes, o que elas têm é imaturidade, egoísmo, frieza. Esperar algo nobre de quem ainda vive na superficialidade é alimentar uma frustração eterna. O silêncio te tira dessa espera.
Ele te faz aceitar que nem todo mundo tem a profundidade que você esperava. E isso não é sua culpa. É apenas um fato. Essa compreensão o liberta. E com ela vem uma paz que assusta no começo. Uma paz que parece estranha, porque você se acostumou a viver em guerra interna. Mas com o tempo, essa paz se torna o novo normal. E você passa a reconhecer os sinais daquilo que antes te arrastava. Conversas forçadas, relações desiguais, promessas ocas, presenças ausentes, e você começa a escolher diferente. Não por orgulho, mas por lucidez. O estoico não espera que o mundo mude para estar em paz. Ele muda a si mesmo. Ele entende que o controle real está dentro, que as ofensas externas não têm poder sem o nosso consentimento, e que as palavras ditas por quem vive na desordem interior não merecem abrigo na nossa consciência. Por isso a vingança silenciosa é tão poderosa, porque ela não precisa ferir para ser sentida. Ela apenas acontece. Ela é o reflexo da sua evolução. Muitos perguntam, mas e se o outro não perceber? E se ele nunca se arrepender? A resposta é simples. A sua paz não pode depender da consciência alheia. Se a sua superação depende do arrependimento do outro, você ainda está preso. Ainda está acorrentado à ideia de que precisa ser reconhecido para se libertar. E não precisa. A liberdade começa quando você deixa de precisar que o outro entenda. Quando você compreende que o mais importante não é o outro se dar conta, mas você se dar conta de que merece mais. Essa compreensão é lenta. Ela vem com o tempo, com os dias silenciosos, com as noites em que você pensa em voltar, mas escolhe seguir. Ela se fortalece cada vez que você escolhe seu bem-estar em vez de uma resposta emocional. E aos poucos, você percebe que já não dói tanto, que aquilo que antes te afogava agora não passa de uma lembrança, que você ainda se lembra, sim, mas com um distanciamento. Você não esquece o que aconteceu, mas já não vive mais lá. E então a vida muda. Você começa a atrair novas pessoas, começa a fazer novas escolhas, começa a pensar de forma mais clara, porque a dor passou a ser uma professora, não uma prisão, e o silêncio virou disciplina, não castigo. Você fala menos, mas com mais consciência. Espera menos, mas com mais leveza. Ama menos pessoas, mas com mais verdade, porque o que ficou foi a essência. Essa é a vingança que permanece, que não precisa ser dita, que não fere, mas educa, que não grita, mas transforma. O outro pode até não perceber, pode até seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas, um dia, no meio de uma rotina qualquer, pode se lembrar de você. E quando se lembrar, sentirá falta. Não apenas da sua presença, mas da sua profundidade, da sua escuta, do seu cuidado, da sua verdade. E essa lembrança vai encontrar apenas ausência, porque agora você está em outro lugar, não apenas físico, mas interno. Está em um estado de consciência onde certas relações não entram mais, onde certos padrões não se repetem, onde certas pessoas não têm mais espaço. E isso não é vingança no sentido tradicional, é evolução. Marco Aurélio novamente nos lembra. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E quando você aplica isso ao que viveu, entende que o que o outro fez não é a verdade sobre você. É apenas o reflexo da perspectiva limitada de quem te machucou. Mas você é muito mais do que a visão distorcida de alguém que ainda não sabe amar com profundidade. A sua evolução não precisa ser visível para todos. Ela precisa ser verdadeira para você. Não se trata de provar que está bem. Trata-se de fato, estar. Porque uma vida vivida para impressionar continua sendo dependente do olhar alheio. A verdadeira libertação vem quando você deixa de construir para os olhos dos outros e começa a construir para a sua própria alma. Quando você escolhe o silêncio e a reconstrução, está adotando uma postura ativa. Não é inércia, é disciplina emocional, é decidir não se envolver mais naquilo que sabidamente te enfraquece. É sair da mesa onde você só era lembrado quando servia. É encerrar ciclos que não se encerraram com palavras, mas com atitudes. E, acima de tudo, é abandonar o papel de vítima, sem negar a dor, mas recusando-se a perpetuá-la.
Aos poucos, essa escolha começa a moldar não só sua vida, mas sua identidade. Você deixa de ser a pessoa ferida e passa a ser a pessoa em evolução. Suas prioridades mudam, seus hábitos mudam. Você começa a valorizar a clareza mais do que a emoção, a estabilidade mais do que a adrenalina, o respeito mais do que as promessas. E nesse processo, o que antes parecia perda, começa a parecer libertação. Aquela pessoa que te rejeitou, aquela relação que terminou sem explicações, aquela traição que parecia imperdoável. Tudo isso começa a perder força, porque você começou a ganhar. E o que você ganhou, né? Sua paz, sua força, sua lucidez, pesa mais do que qualquer memória dolorosa. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença. Uma presença serena, estável, firme. Ele passa a ser o solo onde nascem novas possibilidades. Porque enquanto você insistia em reações, tudo girava em torno do passado. Mas o silêncio abriu espaço para o futuro, para o novo, para o inesperado. Você não está mais lutando para esquecer alguém. Está escolhendo lembrar de si. Está redescobrindo partes que ficaram enterradas sob as expectativas alheias. Está retomando projetos, reconectando com pessoas que te inspiram, se afastando daquilo que te esgota. E tudo isso está acontecendo em silêncio, sem grandes declarações, sem postagens ensaiadas, sem espetáculos. Esse é o ponto onde a vingança silenciosa atinge seu auge. Quando você vive uma vida tão boa, tão plena e tão coerente, que quem te feriu não consegue mais participar dela. Não por castigo, mas porque não cabe mais. Porque a nova versão de você não tem mais espaço para a velha dinâmica que te prendia. E o mais interessante é que isso acontece sem esforço. Porque não é sobre excluir o outro, é sobre incluir a si mesmo de forma completa. Sêneca dizia: quem sofre antes que seja necessário, sofre mais do que o necessário. E talvez o que te prendeu por tanto tempo foi o sofrimento antecipado, o medo de perder, o medo de não ser amado, o medo de estar só. Mas hoje, você entende que a perda não foi o fim, foi o começo, que estar só não é solidão, é preparo, que ser rejeitado por alguém que não te via é, na verdade, ser empurrado para quem você realmente é. A maturidade te fez perceber que você não precisa mais provar nada. Nem que é forte, nem que superou, nem que está feliz. Basta viver com verdade. Porque quem vive com verdade não precisa se justificar. E quem não precisa se justificar, vive com leveza. As pessoas podem até não entender sua ausência. Podem até interpretar seu silêncio como frieza. Mas a verdade é que poucas coisas são tão generosas quanto o afastamento de alguém que já não encontra reciprocidade. Você se afastou para preservar o que ainda restava de saudável em você. E agora está cultivando um novo jardim, onde não entra mais quem pisa com desrespeito. Essa nova fase exige firmeza, porque às vezes o passado tenta voltar, não necessariamente porque mudou, mas porque sente sua ausência. E é aí que você precisa lembrar. Sentir falta não é motivo suficiente para retornar. O que te feriu uma vez tem grandes chances de te ferir de novo se não houver transformação real. E a maioria não muda. Muda o discurso, muda a abordagem, muda a estratégia, mas a essência permanece. Sua ausência deve continuar. Não como punição, mas como proteção. Porque agora você entende que cada passo que deu em direção à sua própria integridade foi um passo rumo à liberdade. E essa liberdade é preciosa demais para ser trocada por momentos de carência ou recaídas emocionais. O estoicismo não nos ensina a não sentir. Ensina a sentir com consciência. A dor continua existindo. O luto pelo que se perdeu continua sendo real. Mas agora você sabe onde colocar essa dor. Ela não ocupa mais o centro. Ela não define mais seus dias. Ela apenas existe, como uma cicatriz que mostra por onde você passou, mas não determina mais o caminho. Sua vingança silenciosa está se cumprindo, mesmo sem plateia, porque a verdadeira transformação não precisa de testemunhas. Ela acontece no íntimo, no modo como você lida com seus próprios pensamentos,
no modo como você escolhe reagir às provocações, no modo como você decide viver em paz, ainda que o mundo externo esteja em conflito. Essa decisão muda tudo, e muda silenciosamente. A decisão de permanecer em silêncio, quando se é provocado, exige mais força do que responder no calor do momento. É um domínio interno que se conquista ao longo do tempo, com disciplina e reflexão. A maioria ainda vive sob o comando da emoção, reagindo a cada crítica, se explicando diante de cada abandono, tentando manter vínculos que já não possuem mais valor. Mas quem já compreendeu o poder da estabilidade interna, sabe que nem todo estímulo merece uma resposta. Não é indiferença, é sabedoria. É o entendimento de que certas pessoas só funcionam em meio ao caos. E, se você insiste em dialogar com elas dentro da lógica da emoção, estará sempre perdendo. Porque o objetivo dessas pessoas não é resolução, é controle. Elas não querem clareza, querem manipulação. Não buscam verdade, buscam vantagem. E o silêncio, nesse caso, rompe o ciclo de dominação. A ausência desarma o manipulador. A não reação desestabiliza quem se alimenta do jogo. Quando você escolhe não jogar, o outro perde o poder. É por isso que a vingança silenciosa é tão poderosa. Ela não se encaixa na expectativa do ofensor. Ela frustra quem esperava uma resposta. Ela silencia o barulho de quem só sabe se afirmar diminuindo os outros. E o mais transformador é que nesse silêncio, você não apenas se protege, você se redescobre. Porque ao sair do campo da disputa, você encontra novamente seu centro. Você começa a ouvir pensamentos que antes estavam abafados pelo ruído externo. Você volta a se escutar. E nesse silêncio, reencontra verdades esquecidas, suas vontades, seus limites, seus valores. A vingança silenciosa é uma jornada que começa como autoproteção, mas evolui para um reencontro com o essencial. No começo, o silêncio é estratégia. Depois, torna-se natureza. Você já não quer mais provar nada. Não quer mais discutir o que deveria ser óbvio. Não quer mais insistir em conexões frágeis, porque agora você sabe o que merece. E sabe, sobretudo, o que não aceita mais. Esse movimento é imperceptível para o mundo externo. Mas dentro de você, ele é imenso. Porque a energia que antes era gasta tentando se explicar, se fazer entender ou se manter presente na vida de quem não te valorizava, agora está sendo direcionada para você. E isso muda tudo. Você começa a crescer de dentro para fora. Começa a se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. E esse crescimento ninguém pode impedir. Com o tempo, você percebe que a paz que sentia falta não dependia de ninguém. Ela só estava soterrada por expectativas frustradas. Você havia depositado em outra pessoa a chave da sua tranquilidade. Esperava reconhecimento, afeto, cuidado. E, quando não recebeu, sentiu raiva, tristeza, desilusão. Mas agora você entendeu que a fonte de tudo o que buscava está em você. Essa é a essência do estoicismo. Compreender que o que está fora do nosso controle não deve determinar nosso estado interno. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando você muda a forma como interpreta os acontecimentos, muda completamente a forma como vive. Antes, a ausência do outro era interpretada como rejeição. Agora, é interpretada como espaço. Antes, o silêncio era interpretado como desprezo. Agora, é compreendido como preservação. Você não se sente mais abandonado por quem saiu. Sente-se grato por ter espaço para finalmente ser quem é. E nessa nova fase, você começa a se blindar com sabedoria. Não com frieza, mas com critério. Você não permite mais o acesso de qualquer pessoa ao seu emocional, porque entendeu que seu tempo, sua energia e sua paz são recursos preciosos e, uma vez protegidos, começam a gerar frutos. Frutos de lucidez, de liberdade, de autonomia. A sua nova postura já é sua resposta. Você não precisa mais escrever longos textos. Não precisa mais mandar indiretas. Não precisa mais gritar que está bem. O seu jeito de viver comunica isso com clareza. Sua ausência comunica. Sua serenidade comunica.
seu novo círculo comunica. A pessoa que você está se tornando é sua própria declaração de independência emocional. E o outro percebe, mesmo que negue, mesmo que não fale, mesmo que nunca admita. Há um momento em que a ausência começa a pesar mais do que qualquer presença forçada. E é nesse momento que o silêncio se torna um espelho. Ele mostra ao outro tudo o que ele perdeu, não por vingança, mas por consequência. Você não desejou o mal, apenas decidiu que não aceitaria menos do que merece. E essa decisão, embora silenciosa, fala mais alto do que qualquer discurso, porque revela autoconsciência. E nada incomoda mais quem te subestimou do que ver você florescendo sem precisar da aprovação dele. Nesse ponto, sua reconstrução já é irreversível. Você atravessou uma ponte que não tem volta. Você aprendeu com a dor, mas não se agarrou a ela. Você honrou sua história, mas não se definiu por ela. Você olhou para o que aconteceu com coragem, mas não permitiu que isso fosse sua prisão. Agora sua vida começa a entrar em um novo ritmo, mais leve, mais real, mais sua. Você já não precisa mais esconder o que sente para agradar, nem fingir indiferença para parecer forte. Você sente com maturidade, expõe com equilíbrio, decide com segurança. E tudo isso sem precisar de plateia. A sua evolução é silenciosa, mas o impacto dela é ensurdecedor. A clareza emocional que nasce do silêncio é diferente da clareza que nasce da explicação. Explicar, muitas vezes, é tentar convencer o outro de algo que ele se recusa a ver. É uma negociação cansativa com quem já decidiu não escutar. Mas o silêncio, quando nasce da consciência, não tenta convencer, ele afirma. Ele afirma que o seu tempo de mendigar presença passou, que sua fase de esperar consideração terminou e que você entendeu algo que poucos entendem. Você não precisa mais estar onde não é visto. Esse entendimento é libertador e doloroso também, porque abrir mão da tentativa de ser compreendido por quem não quer entender é um luto pelo que poderia ter sido, um luto pela sua própria insistência, um luto pelo seu investimento emocional, mas é um luto necessário, porque é a partir dele que nasce o novo. Ao deixar de correr atrás de quem te feriu, você não está sendo orgulhoso, está sendo leal a si. Orgulho é manter a pose, lealdade é manter a paz. O estoico não se coloca como superior. Ele apenas sabe que sua integridade não está à venda, que seu valor não depende da visão alheia, e que sua vida deve refletir aquilo que ele acredita, não aquilo que os outros esperam. Por isso, a vingança silenciosa é tão profunda, porque ela não é movida por ressentimento, mas por lucidez. Não é alimentada por mágoa, mas por clareza. Você entendeu que dar continuidade àquilo que te destruiu seria uma traição contra você mesmo e decidiu romper o ciclo. Não por ódio, mas por amor próprio. Esse tipo de decisão transforma tudo. Você começa a ocupar os seus dias com propósito. Não há mais espaço para ficar revivendo conversas, elaborando respostas, ensaiando reencontros. Você está focado no agora, nos projetos que deixou de lado, nos amigos que realmente te apoiam, nos livros que te ensinam, na rotina que te fortalece. E, de repente, aquilo que parecia impossível esquecer começa a acontecer. Não porque a memória desapareceu, mas porque você está construindo uma realidade tão mais densa que o passado vai se tornando pequeno. O que antes ocupava o centro agora está nas bordas, e o que está no centro é você. Você começa a enxergar o tempo como um aliado, e percebe que tudo o que te aconteceu, por mais injusto que tenha sido, teve um papel, porque foi a dor que te empurrou para a reflexão. Foi o abandono que te levou ao autoconhecimento. Foi a rejeição que te empurrou para o amor próprio. Sem isso, talvez você ainda estivesse mendigando migalhas. Agora não mais. Agora você olha para trás com respeito. Não com desejo de retorno, mas com gratidão pelo que aprendeu. A ferida virou cicatriz, e a cicatriz virou símbolo. Um símbolo de que você sobreviveu. De que você passou por isso sem se corromper. De que você caiu sim, mas levantou com mais verdade. A vida tem uma forma muito sutil de nos ensinar. Às vezes,
Ela usa a dor como linguagem e o silêncio como resposta. A sua escolha de não reagir foi sua forma de dizer: eu entendi. E quando você entende, a dor não precisa mais gritar, porque você já está em movimento, já está fazendo o que precisa ser feito, já está cuidando do que realmente importa. Você percebe que a maior demonstração de força é não precisar mostrar força. É manter-se firme sem se exibir. É seguir em frente sem se justificar. É evoluir sem provocar. Porque provocar é tentar causar dor. E você não está mais nesse lugar. Você não quer ferir, quer curar. Primeiro a si. E ao se curar, você se afasta da lógica da vingança como punição. A sua vingança já está feita. Ela está em cada manhã em que você acorda com paz, em cada noite em que dorme com consciência tranquila, em cada conversa que você evita para não se rebaixar, em cada escolha que faz por você. Ela está na sua constância, na sua disciplina, no seu progresso. E talvez um dia quem te feriu perceba. Talvez olhe para trás e entenda. Talvez não, mas já não importa, porque a pessoa mais importante que precisava entender, entendeu. E essa pessoa é você. Você entendeu que não precisava provar nada, que não precisava ser perfeito, que não precisava lutar por alguém que não lutaria por você. Você entendeu que sua dignidade está acima da sua carência e que sua ausência é muitas vezes mais poderosa que sua presença. Essa compreensão é o ápice do caminho estoico. É o momento em que você deixa de ser um prisioneiro das emoções alheias e se torna senhor de si. E esse momento, quando chega, transforma tudo. Transforma sua postura, transforma sua energia, transforma suas relações. A partir daqui, você não aceita menos. Não por arrogância, mas por clareza. Você sabe o que oferece, sabe o que vale e, principalmente, sabe o que não quer mais viver. Esse saber é sua base e é a partir dele que você constrói a próxima etapa da sua vida. Silenciosa, serena, imparável. A partir do momento em que a clareza se instala, uma transformação mais profunda acontece. Você para de se culpar. E isso, para muitos, é uma libertação maior do que esquecer o outro. Porque, no fundo, a dor do abandono muitas vezes não vem apenas da ausência alheia, mas da dúvida interna que diz: será que fui insuficiente? Será que poderia ter feito diferente? Essas perguntas ecoam com mais força do que qualquer silêncio externo. Mas a filosofia estoica te conduz a outro tipo de resposta. Epicteto ensinava que devemos separar aquilo que está sob nosso controle daquilo que não está. Se você agiu com verdade, se ofereceu o seu melhor, se manteve a integridade, então o resultado não está mais nas suas mãos. Você pode influenciar o que faz, não como os outros respondem. E quando você internaliza isso, o fardo se dissolve. A culpa cede espaço à serenidade. O que era peso vira aprendizado. Nesse ponto da caminhada, a vingança silenciosa se torna também uma renúncia. Você renuncia à necessidade de ser compreendido por todos. Percebe que nem todos têm maturidade para te reconhecer. Que algumas pessoas só enxergam o que perderam quando já não têm mais acesso. E mesmo assim, isso não te move mais, porque você aprendeu a se ver. E quem aprende a se ver não depende mais de ser enxergado. A sua caminhada começa a ganhar uma solidez interna. Você já não se desespera com a ausência de mensagens, já não interpreta o silêncio do outro como ataque, já não busca explicações em cada atitude alheia, porque você aprendeu a observar, não a reagir, a entender os padrões sem tentar mudá-los, a reconhecer quando uma dinâmica é tóxica sem tentar resgatá-la. Isso é liberdade. E essa liberdade passa a ser sua nova linguagem. Você começa a falar menos sobre sua dor e mais sobre sua reconstrução. Começa a compartilhar menos suas feridas e mais seus planos. Começa a se identificar menos com a história de quem te deixou e mais com a jornada de quem você está se tornando. As pessoas percebem. Algumas se aproximam, outras se afastam. E você não força nada, porque agora entende que vínculos verdadeiros não exigem esforço desproporcional.
Eles fluem, eles crescem junto, eles respeitam. Você já não entra mais em relações para preencher buracos. Entra porque transborda. E quando não transborda, você prefere ficar em paz consigo mesmo. A vingança silenciosa vai se convertendo, então, em um estilo de vida. Um modo de estar no mundo que não se baseia em provocar dor, mas em proteger sua paz. Você passa a evitar confrontos desnecessários. Passa a filtrar melhor com quem compartilha seus sonhos. Passa a se afastar antes que a energia se torne destrutiva. Tudo isso sem drama, sem escândalo, sem explicação, porque quem vive em paz não precisa fazer barulho. A cada dia, você se torna menos reativo, e mais consciente, menos dependente, e mais inteiro. O que antes tirava seu sono agora é só um fato. O que antes te enfraquecia agora é apenas um dado irrelevante. O que antes definia seus dias agora é só uma memória inofensiva. E tudo isso é fruto da sua escolha silenciosa. Você não precisou gritar, não precisou se justificar, não precisou implorar. Você apenas escolheu não se rebaixar. Escolheu não participar daquilo que fere. Escolheu não retornar para o que te destrói. E essa escolha, feita todos os dias com constância e verdade, te levou até aqui. E aqui é um lugar onde o passado não comanda mais, onde o presente é vivido com presença. E o futuro não é mais temido, porque agora você sabe quem é, o que quer e o que jamais aceitará de novo. Essa maturidade não veio fácil. Foi construída com lágrimas, silêncios, esperas, perdas e muita reflexão. Mas agora está em você. Não como uma defesa, mas como um fundamento. Você está mais firme, mais lúcido, mais justo consigo mesmo, e isso se torna visível até no modo como você caminha, como você fala, como você decide. A vida começa a te tratar como você se trata. E é por isso que, mesmo sem planejar, você começa a atrair novas possibilidades. Não por mágica, mas porque sua vibração mudou, porque sua energia não é mais a de quem implora, é a de quem escolhe. Não é mais a de quem se submete, é a de quem se posiciona. E quem um dia te feriu, talvez veja isso, talvez não. Mas a diferença é que agora isso não interfere mais no seu caminhar. Você segue, e segue com paz. Você segue. E esse seguir não é apressado, é maduro, é calmo, não há mais ansiedade. O tempo que antes era seu inimigo, sempre apressando sua mente para querer respostas, retornos, recomeços, agora é seu aliado. Você entende que tudo tem um ritmo, e que respeitar esse ritmo é respeitar a si mesmo. O silêncio te ensinou a esperar. Mas mais do que isso, te ensinou a não depender da espera. Quem vive esperando validação nunca encontra paz, porque está sempre condicionado ao externo, e essa dependência é uma prisão invisível. A maior vingança silenciosa é justamente quebrar essas correntes. É viver tão alinhado com seus próprios princípios que nenhuma ausência te abala. Nenhuma rejeição te desestrutura, nenhuma crítica te desvia. E isso não significa insensibilidade, significa centramento. O estoico não evita o mundo, ele apenas escolhe como interage com ele. Ele entende que não precisa participar de todas as batalhas, nem reagir a todas as provocações. Ele escolhe. E ao escolher, mantém a autonomia. A liberdade começa exatamente nesse ponto. Quando você percebe que pode ser seletivo com sua energia. E, ironicamente, quanto mais silêncio você pratica, mais você se ouve. Porque a voz interior, aquela que sabe o que você realmente precisa, é baixa, e você só consegue escutá-la quando o barulho do mundo diminui, quando a gritaria da carência cessa, quando os gritos da insegurança se aquietam. Aí então você percebe o que sempre esteve ali, mas que você ignorava. Você não precisa ser escolhido por ninguém. Precisa, sim, se escolher todos os dias. E quando isso acontece, a vida começa a responder diferente. As situações deixam de te paralisar. As pessoas deixam de te manipular. As dores deixam de te consumir. Porque você aprendeu o que fazer com elas. Aprendeu a observar, a sentir, a transformar, a transcender.
A vingança silenciosa também é espiritual. Não no sentido religioso, mas na elevação do estado de consciência. Você deixa de agir no impulso, deixa de buscar prazer momentâneo, deixa de se sabotar com relações vazias, com distrações que apenas anestesiam, e começa a buscar presença, verdade, significado. Você se torna um guardião de si, cuida do que entra, do que fica, do que cresce dentro, passa a ter critérios não apenas com os outros, mas consigo mesmo, observa seus pensamentos, seus hábitos, suas respostas. Você se vigia e, nessa vigilância, constrói maturidade. Porque a verdadeira força não está em ser inabalável, mas em saber o que fazer quando se é abalado. E você aprendeu. Aprendeu que não precisa se defender de tudo, que pode deixar passar, que pode sorrir em silêncio, que pode afastar-se sem barulho, que pode amar sem perder-se, que pode perder sem quebrar-se. Você aprendeu que sua paz vale mais que qualquer vitória superficial. E isso é um dos maiores legados do pensamento estoico: viver bem mesmo diante da impermanência, ser firme mesmo diante da instabilidade, ser justo mesmo diante da injustiça, ser sereno mesmo diante da provocação. Agora você olha para tudo que passou não com raiva, mas com gratidão. Gratidão por ter sobrevivido a dias difíceis, por ter segurado o impulso de voltar, por ter resistido à tentação de se vingar com palavras, por ter escolhido o silêncio, ainda que o peito pedisse gritos, por ter construído dentro de si uma fortaleza que ninguém pode mais derrubar. E essa fortaleza não é feita de pedras duras, mas de sabedoria, de calma, de convicções. Ela é invisível, mas inquebrável, e agora você a carrega consigo, em cada olhar, em cada escolha, em cada passo. Esse é o momento em que você percebe: o que te feriu não te destruiu. Pelo contrário, te formou, te forjou, te revelou. Você não apenas sobreviveu, você evoluiu. Você evoluiu para além daquilo que a dor poderia limitar. Porque a dor, quando compreendida e transmutada, não é um obstáculo, mas um caminho. Um caminho que exige coragem para seguir, sobretudo quando o mundo espera que você reaja, que responda, que prove alguma coisa. Mas o estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder não está na reação, e sim na escolha. A escolha consciente de agir com sabedoria, mesmo quando tudo convida ao contrário. A escolha de cultivar serenidade em meio ao caos. A escolha de ser senhor de si mesmo, mesmo diante da provocação. É nesse terreno que a vingança silenciosa floresce, não como uma explosão, mas como um crescimento silencioso e firme, como uma transformação profunda que não pode ser ignorada, mesmo que não seja celebrada, porque a vingança verdadeira não pede reconhecimento. Ela apenas acontece, e acontece no modo como você vive, no modo como você sorri quando a lembrança aparece, mas não te corrói, no modo como você mantém a dignidade quando o passado tenta te puxar para baixo, no modo como você constrói um presente sólido, baseado em valores firmes e escolhas claras. Você aprendeu a não depender do outro para sua felicidade. E essa independência é um triunfo, porque depende apenas de você e não pode ser tirada. Enquanto muitos seguem presos à aprovação externa, você é livre. Livre para ser quem realmente é, sem máscaras, sem jogos, sem medo. A vingança silenciosa é a liberdade conquistada. É a maturidade que chega depois da tempestade. É a serenidade que poucos alcançam, porque muitos preferem continuar na luta inútil por reconhecimento, por justiça, por controle. Mas você escolheu outro caminho. Escolheu o caminho da paz, o caminho da lucidez, o caminho do autodomínio. E isso muda tudo, porque quem domina a si mesmo não precisa dominar os outros. Quem está em paz não busca guerra. Quem está inteiro não precisa provar sua força. Essa é a vingança silenciosa. E essa é a sua vitória. Agora que você conhece a verdadeira vingança silenciosa, aquela que nasce do domínio sobre si mesmo e da escolha consciente pela paz, a decisão está em suas mãos. Você pode seguir preso às dores do passado, buscando reações rápidas e validações externas, ou pode escolher o caminho do silêncio forte, da reconstrução profunda e da liberdade interior.
Lembre-se, a maior vitória que você pode conquistar não é sobre quem te feriu, mas sobre você mesmo. E essa vitória ninguém pode tirar. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like para fortalecer essa mensagem e inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada de autodomínio, crescimento e serenidade. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso, porque no fim das contas, a vingança mais poderosa é viver uma vida que ninguém pode derrubar. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.